Haroldo, minha árvore de mais de 20 anos que eu plantei, caiu. Nessa queda eu notei que as raízes estavam todas enroladas. O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Como resolver esse problema? Essa foi a dúvida de um dos nossos seguidores que fez essa pergunta para mim. E nessa pergunta, vocês vão ver que é muito importante a gente saber escolher as mudas para plantar. E mesmo que a gente faça as mudas, no caso desse nosso seguidor, ele mesmo plantou desde a semente da muda, de árvore, até o plantio dela, que foi um plantio feito bem tardiamente, segundo ele. E daí veio o problema que veio ocorrer lá no futuro. 20 anos depois, 22, 25 anos depois. A raiz estava enovelada. Por que raiz de árvores que normalmente são pivotantes ficam enoveladas? Enovelamento de raiz é um termo técnico que ocorre em árvores, desde árvores frutíferas, árvores ornamentais, árvores nativas de mata. Isso ocorre com uma frequência. Mas por quê? Por causa da muda ou do plantio que foi colocado aquela semente naquele recipiente e aquela muda que era normalmente como a raiz pivotante atingiu um certo ponto no qual a raiz não conseguiu desenvolver mais e ela enovelou. E aí você vê árvores muitas vezes que caem, muitas vezes até em arborização urbana, que a árvore ali dá uma chuva, um vento mais forte e ela tomba. Na hora que você olha a raiz, em vez da raiz estar pivotante, que dá uma raiz profunda e procurando com raízes laterais ali de vez em quando, essa raiz ali, ela fica toda fazendo um calo abaixo da terra, ali pouco abaixo da terra, 50 centímetros, quando muito 1 metro abaixo da terra ali. Então com esse calo ali, essa raiz não tem condição de sustentar. Então a copa vai formando em cima, abre a copa, então ela tem uma grande área, mas não tem uma base de raiz muito grande para sustentar. Quando tem um vento forte, ela consegue torcer e remover, porque o sistema radicular não é profundo, é uma massa grossa ali de baixo. E isso deixa muita árvore cair, árvore adulta de crescimento adulto caindo. Então por que ocorre isso? Ocorre porque quando eu faço a muda, vamos supor, se são pessoas ali que fazem, pode fazer em garrafa PET, nada impede. Posso pegar uma garrafa PET de 500 ml de água, de 1 litro, 2 litros, e plantar a semente ali de uma árvore. Semente, por exemplo, de um pau-ferro, semente de um flamboyant, semente de uma sibipiruna e várias outras árvores aí eu posso plantar que 99% das árvores o plantio é feito através de semente. Posso plantar numa sacola de muda, uma sacola plástica. Então eu vou ali, misturo, faço material de terra com adubo orgânico, se for por areia muito pouco, porque você quer que o torrão não quebre, e eu planto aquela semente ali. Aquela semente germina e vai desenvolvendo. Ela chega a um ponto que se eu deixar muito tempo naquele recipiente, naquela garrafa PET ou naquela sacola, aquele pivô, que é a raiz pivotante, vai descendo e chega no fundo da sacola, no fundo da garrafa PET. Aí aquele pivô bate lá no fundo, o que ele faz? Ele vira, ele entorta e vai crescendo enrolado ali no fundo, no fundo ali da sua sacola ou no fundo do seu recipiente. Com isso, aquela planta, nunca mais aquele pivô, se eu tirei aquele recipiente daqui a 6 meses, 1 ano e meio, estou lá cuidando, a planta está meio feia, tirei e fiz o plantio dela, sem cortar o fundo da sacola, que é que nós vamos falar ali, ou cortar o fundo daquele torrão onde estava a PET ali. O ideal é até cortar com a PET ali, com um facão bem afiado ali, ou com um serrotinho ali. O que a gente tem que fazer? Tem que tomar um cuidado. Se ela chegou naquele fundo, bateu e novelou, e eu a tirei da sacola e fiz o plantio, aquele pivô nunca mais que está enrolado, ele nunca mais, ele vai continuar crescendo
nesse sentido aqui, ó, rodando, fazendo um cabo. Ele crescer nesse sentido, ele não aprofunda muito, sofre mais estresse hídrico, cresce com muito menos. Se for uma planta frutífera, por exemplo, citros, uma mangueira, um abacateiro, ele também vai produzir muito pouco. Por quê? Porque a raiz está explorando pouca área. Raiz explorando pouca área tem menos absorção de água e nutrientes, tem menor crescimento e menor produtividade. Dependendo da coisa, por exemplo, no caso de café, por exemplo, eu já vi casos de pessoa que implantou café debaixo do pivô central, pegou as mudinhas que a gente chama de passadas, que o pivô chegou no fundo da sacola, virou e novelou. O técnico que foi plantar não atentou a isso, ele devia ter pegado cada sacolinha daquela de café e com um facão bem afiado e cortar o fundo, aonde aquele pivô inovelou. Aí aquilo que estava enrolando passaria a estar cortado, ela cicatrizaria, aquele pivô voltava a crescer em profundidade. Então a muda iria sentir, porque eu fiz o corte de parte do sistema reticular dela, mas como consequência, ela pegando, ela ia produzir bons frutos de boa qualidade. 3 anos e meio esse produtor de café investindo em alta tecnologia, adubo, combate à praga, mão de obra, tudo, começou a produzir o pouco de café dele. O próximo agrônomo que entrou lá descobriu que as raízes estavam todas noveladas. Qual que foi a solução? Arrancar tudo e jogar fora. Essa foi a solução. Porque ele ia ficar, entre aspas, gastando com baixa produtividade, porque nunca mais aquela planta, o pivô dela ia aprofundar para ela produzir bem. Então nós estamos falando isso tanto para a área produtiva, de citros e outras plantas, quanto para a área ornamental, árvores de mata que crescem também. Então é a mesma importância, a árvore de arborização urbana, se ela ficou muito tempo no recipiente ali, aquele recipiente, o pivô dela chegou no fundo e novelou, aquela árvore vai formar um calo e nunca vai desenvolver tão rapidamente, tão bem quanto aquela, e ainda mais suscetível, que é uma árvore, a cair com ventos fortes e em período que o solo esteja lá com mais umidade, ele cai com mais facilidade ali. Então não esquecer disso. É preferível pegar uma muda mais nova, que o pivô não chegou no fundo, ou se chegou esse caso, eu vou cortar o fundo do meu recipiente para que aquele pivô cicatrize, a muda vai sentir, vai murchar, mas é melhor eu sofrer agora enquanto ela é nova, do que eu achar que vou ter bons frutos e boa qualidade de árvore, e na verdade vou ter uma árvore com baixo volume de raiz, que não vai me agregar e ainda podendo cair, ainda mais se estiver próximo de casa, uma casa de um sítio ou de algum local, até causar um acidente mais grave de matar alguém. Então muito cuidado, perder patrimônio, perder vidas nem se fala, muito cuidado, porque para essas árvores, esse corte no fundo da sacola, que passaram do tempo dentro do recipiente e aquela raiz enovelou, eu devo fazer o corte para que melhore, a raiz pivotante volte a crescer em produtividade e melhore assim o crescimento e a formação do sistema radicular para aquela planta. Por hoje é só, espero que estejam bem entendidos, eu acho que ficou bem claro, dê um like aí se gostaram, depois vamos para outras dúvidas de nossos seguidores, são dúvidas interessantes que vão ajudar muito no dia a dia de vocês profissionais que trabalham com jardinagem. Um abraço, até a próxima.